Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos dentro deste texto desta primeira carta do apóstolo Pedro, falando acerca da soteriologia, a doutrina bíblica da salvação, e um dos importantes tópicos dentro dessa doutrina é a doutrina bíblica da eleição, mediante a qual a Sagrada Escritura declara que Deus escolheu de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, aqueles que ele quis para agraciá-los com a salvação em Cristo Jesus. A estes, a Escritura denomina eleitos, ou, como Jesus disse, poucos escolhidos. A estes eleitos, o apóstolo Pedro se refere nesse texto, no qual ele destaca 3 tópicos importantes que caracterizam os eleitos de Deus. O primeiro tópico, que os eleitos de Deus são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O segundo tópico, que os eleitos são eleitos para a santificação do Espírito Santo. E o terceiro tópico, que os eleitos são eleitos de Deus para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vimos que o primeiro tópico diz referência ao Pai, o segundo tópico diz referência ao Espírito Santo, e esse terceiro tópico ele tem 2 partes referindo-se a Jesus: a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. No vídeo anterior, nós vimos por que os eleitos de Deus são eleitos para a obediência. E neste nosso vídeo de agora, vamos ver por que os eleitos são eleitos de Deus para a aspersão do sangue de Jesus. O que significa essa palavra aspersão? Além do texto de 1 Pedro, a palavra aspersão, ela surge em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 24, onde está escrito: e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O termo aspersão reporta a uma prescrição sacerdotal da antiga aliança, lá no Antigo Testamento, quando o sangue dos animais sacrificados deveria ser aspergido pelos sacerdotes sobre o altar na tenda da congregação. Por isso está escrito em Levítico, capítulo 1, versículo 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Isto é um ritual da antiga aliança, realizado no antigo tabernáculo com os antigos sacerdotes levitas, o sacerdócio levítico, exercido a partir de Arão e seus filhos, e que começou a ser exercido após a revelação do Monte Sinai. Tanto o sacerdócio quanto os atos litúrgicos dos sacerdotes da antiga aliança foram estabelecidos para profetizar o sacerdócio definitivo de Cristo através do seu sacrifício pessoal.
O que é sacerdócio e o que é sacerdote? Sacerdócio é uma palavra que significa intercessão e sacerdote significa intercessor. A mesma palavra que nós conhecemos como intercessão ou como intercessor também pode ser conhecida como mediação ou como mediador. No Antigo Testamento, o povo da antiga aliança tinha muitos intercessores, muitos mediadores, que eram os sacerdotes levitas. Para a nova aliança, nós temos um único sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se assentou à direita do Pai no céu. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo 1. E ele é também um único mediador. Nós temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo escreveu isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5, que Jesus Cristo é o único mediador. Por isso que hoje, na igreja cristã, não existem sacerdotes intercedendo pelo povo. Porque o nosso intercessor é Jesus Cristo em pessoa, assentado à direita do Pai. Por isso, a carta aos Hebreus escreveu ainda acerca do sacerdócio de Jesus, no Hebreus capítulo 9, versículos de 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O que é então aspersão do sangue? No Antigo Testamento, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, que começaram o seu sacerdócio mais de 400 anos depois do nascimento de Levi, que era filho de Jacó, começaram com o irmão de Moisés, que era Arão, sendo escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Depois da construção do tabernáculo, os sacrifícios que eram realizados todos os anos no tabernáculo judaico, os sacerdotes imolavam o cordeiro ou o bezerro ou a ovelha e levavam o sangue, levavam em um recipiente o sangue do animal imolado fora do tabernáculo. O sangue era levado para dentro do tabernáculo pelo sumo sacerdote e aspergido sobre o altar que se chamava propiciatório, que ficava no Santo dos Santos, no lugar mais profundo do tabernáculo, e esse altar era colocado sobre a Arca da Aliança. E esse altar, chamado propiciatório, era para receber então o sangue do animal que havia sido sacrificado do lado de fora do tabernáculo. Ele era derramado, ou seja, ele era aspergido sobre o propiciatório. E o nome propiciatório, ele vem da palavra perdão, indulgência, ou seja, onde Deus seria perdoador, onde Deus seria indulgente, onde Deus nos seria propício. Por isso, propiciatório, aonde o perdão de Deus seria concedido aos pecadores, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E esse sangue tinha que ser derramado sobre aquele altar, sobre o propiciatório. O Senhor Jesus era aquele que foi profetizado como Messias no Antigo Testamento, acerca do qual não só os profetas profetizaram, mas também os sacerdotes da Antiga Aliança profetizaram
com o seu sacerdote e com o seu sacerdócio, e com as suas práticas sacerdotais litúrgicas, principalmente essa prática de matar o cordeiro fora do tabernáculo e trazer o sangue do cordeiro para dentro do tabernáculo, para o local mais interior, o Santo dos Santos, onde estava o propiciatório, e sobre este altar chamado propiciatório, o sangue do cordeiro era derramado. Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque ele não usou o sangue de cordeiros, ele usou o seu próprio sangue. Por isso, João Batista havia profetizado acerca de Jesus, em João capítulo 1, versículo 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, como sumo sacerdote da nova aliança, como nesse texto nós acabamos de ler, sumo sacerdote dos bens já realizados, ofereceu um sacrifício mais perfeito, porque ele não sacrificou um animal, ele não entrou no Santo dos Santos com sangue alheio, mas ele entrou com o seu próprio sangue. E o Santo dos Santos em que Jesus entrou não foi o tabernáculo construído por homens, cujas medidas Moisés recebeu por revelação de Deus lá no Monte Sinai. Mas Jesus entrou no Santo dos Santos do céu, lá na glória eterna, diante da majestade de Deus Pai Todo-Poderoso, tendo realizado o único e perfeito sacrifício. Uma das diferenças entre a antiga e a nova aliança é a pluralidade e a singularidade. Muitas coisas que eram plurais na nova aliança, na antiga aliança, na nova aliança são singulares. A carta aos Hebreus começa no capítulo 1, dizendo no versículo 1 e no versículo 2, que outrora, no período da antiga aliança, no período do Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes, olha a pluralidade, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados através de muitos profetas. Agora, para estes últimos dias, os últimos dias representam o tempo da nova aliança, ele nos falou através de um só, através do Filho. Assim, muitos profetas na antiga aliança e na nova aliança, um só profeta, o próprio Filho, Jesus Cristo. Da mesma forma que na antiga aliança existiram muitos profetas, existiram também muitos sacerdotes e muitos sacrifícios, muitos cordeiros foram mortos. Mas na nova aliança nós temos apenas um sumo sacerdote, um único intercessor, um único mediador, Jesus Cristo, um único cordeiro, o próprio Jesus, que deu sua vida, que derramou seu próprio sangue. Derramou o seu próprio sangue. Um sacrifício perfeito. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, sacrifícios plurais, embora sendo muitos, todos foram imperfeitos. Mas eles profetizavam, apontavam para um sacrifício perfeito que deveria acontecer, o sacrifício de Jesus. Jesus realizou este sacrifício perfeito para a salvação de todos os eleitos de Deus, para obter para eles a eterna redenção. Hebreus capítulo 13, versículos 11 e 12, completa tudo isso dizendo: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo,
pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ou seja, ele sofreu fora dos muros de Jerusalém, porque a pessoa que era crucificada, ela perdia a cidadania. Por isso ela era arrastada para fora da cidade para sofrer ali. Só que o que eles não sabiam, que o que estava acontecendo com Jesus, naquela crucificação, naquela condenação à pena de morte infligida sobre ele, chamada crucificação, que era a pior pena de morte que já existiu na história. O que eles não sabiam é que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai e o Pai do Senhor Jesus, estava oferecendo naquela condenação, oferecendo o mais perfeito sacrifício, o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo para a salvação dos seus filhos eleitos. Portanto, o sacrifício salvífico de Jesus, por meio do derramamento do seu próprio sangue, teve propósito exclusivo na salvação dos eleitos de Deus. A aspersão do sangue de Jesus significa que nenhuma gota do sangue de Jesus foi desperdiçada com os que não seriam salvos, mas a totalidade do seu sacrifício foi necessária para a salvação dos eleitos. Ou seja, resumindo isto, todo o sangue de Jesus derramado foi aproveitado na salvação dos eleitos. As pessoas que não serão alcançadas pela salvação, elas não têm parte na aspersão desse sangue. Porque se elas tivessem parte, então ter-se-ia que dizer que Jesus derramou parte do seu sangue em vão. Jesus não derramou nenhuma gota do seu sangue em vão. Toda gota do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi aproveitada na salvação dos eleitos. Assim, na doutrina da aspersão do sangue de Jesus, se encontram implícitas as duas características da obra da salvação quanto à sua aplicabilidade, a suficiência e o propósito. Duas características da obra da salvação: a suficiência da obra da salvação e o propósito da obra da salvação. Vamos falar primeiro da suficiência. Quanto à sua suficiência, a obra da salvação em Cristo foi tão perfeita e tão poderosa que ela seria suficiente para salvar o mundo inteiro. E mesmo que existissem milhões de outros mundos lotados de seres humanos, o único sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar o número possível que a gente possa imaginar de seres humanos. Esse é o aspecto característico da suficiência. Esse aspecto foi descrito pelo apóstolo João em 1 João, capítulo 2, versículo 2, quando João escreveu que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O apóstolo João está falando como um eleito de Deus, em nome de todos os eleitos de Deus. Ele diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, nós, eleitos de Deus, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ele não está dizendo que o sangue de Jesus foi derramado para salvar o mundo inteiro, a humanidade inteira, mas que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar o mundo inteiro.
Apesar dessa suficiência, Deus não tinha o propósito de salvar o mundo inteiro. Porque se este fosse o propósito de Deus, se esse fosse o plano de Deus, esse plano não poderia ser frustrado. Como está escrito em Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Portanto, a obra da salvação, no aspecto da suficiência, seria suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas, quanto ao seu propósito, a salvação é exclusiva para alcançar os eleitos de Deus, conforme Paulo descreveu em vários textos. Um deles é a segunda carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 14, onde Paulo escreveu assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é daqueles que foram, conforme Paulo escreveu aqui, escolhidos por Deus desde o princípio para esta salvação. E que são separados por Deus durante todo o decorrer da história pela santificação do Espírito, que são alcançados pela pregação da verdade da palavra de Deus, por isso, fé na verdade. A fé que vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Esta fé, que também Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3, 2, que não é de todos. A fé não é de todos. E em Tito, capítulo 1, versículo 1, que a fé é dos eleitos de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo escreveu assim, se apresentando para Tito: Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé é um dom de Deus concedido aos seus eleitos, que nela vão perseverar até o fim na sua santificação. Porque cada gota do sangue de Cristo Jesus foi derramada sobre eles. É por essa razão que em 1 Coríntios capítulo 6, dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo declara: não sabeis que não sois de vós mesmos, que fostes comprados por preço? Fomos comprados por um preço alto. Salvação significa também redenção. E redenção tem um caráter de compra. Fomos comprados. Um alto preço foi pago. E Deus adquire tudo aquilo pelo que ele pagou. O preço que ele pagou foi o sacrifício do seu filho, a aspersão do sangue de Jesus, cada gota do sangue de Jesus. O que Deus comprou com cada gota do sangue de Jesus, ele vai ter como sua herança no céu os seus eleitos. Portanto, daqueles que Deus verdadeiramente adquiriu para si mesmo, mediante o sangue de Cristo, ele não perde nenhum.
Os filhos da perdição não foram comprados pelo sangue de Jesus. A aspersão do sangue de Jesus não atinge os filhos da perdição. Aquelas pessoas destinadas à eterna perdição não têm sobre elas o sacrifício de Cristo. Sacrifício que seria, sim, suficiente para salvar a todas, mas não estava no propósito de Deus salvar a todos, porque o propósito de Deus é fazer vasos para a honra e vasos para a desonra. Vasos para a desonra, pessoas destinadas à perdição eterna, porque essa é a justiça de Deus mediante o pecado do homem. Mas vasos de glória, de honra, de obediência a Deus, que Deus escolheu para separá-los dentre os pecadores e derramar sobre eles o sangue do Cordeiro, aspergir sobre eles o sangue do Cordeiro. Portanto, nesse texto do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2 da sua primeira epístola, quando ele usa a palavra aspersão do sangue de Jesus, dentro do significado dessa palavra aspersão está o significado da eleição, da escolha. Aqueles que Deus escolheu e por eles pagou com o sangue do seu Filho Jesus. Aqueles que Deus comprou com o sangue de Jesus, ele não perde nenhum desses. Esses são seus eleitos, estes vão perseverar até o fim, estes estarão no céu, nestes é que Deus opera tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, que é a sua santificação. Por isso eles são eleitos para a aspersão do sangue de Jesus. Portanto, encerrando agora este vídeo, nós estamos encerrando as nossas meditações em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Só nesse versículo, onde nós trabalhamos esses 3 tópicos, que os eleitos são eleitos pela presciência de Deus, em santificação do Espírito, e o terceiro que estamos acabando agora, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo.